Imagine se existisse uma força no universo que nunca, em hipótese alguma, se curva diante de alguém. Uma lei absoluta, sem exceções, que não negocia, não perdoa e não faz concessões. Essa força é a morte. Quando chega a hora, ela cumpre seu papel sem hesitar, sem olhar para trás, sem se importar com quem está à sua frente. Mas há algumas semanas, algo extraordinário aconteceu com você. Algo que desafiou uma regra que vinha sendo seguida à risca há 6.000 anos. Pela primeira vez, a morte fez algo que contraria sua própria essência, ela reconheceu você. Não estou falando de ter poupado sua vida. Estou dizendo que a força mais implacável do cosmos olhou diretamente para o que você fez e sentiu algo inédito por um ser vivo. Algo que nunca havia experimentado antes: respeito. E sabe o que é mais impressionante? Em toda a história da humanidade, apenas 4 pessoas conseguiram provocar essa reação na morte. 4 almas em 6 milênios. 3 delas já se foram. Você é a quarta. E, neste exato momento, é a única pessoa viva carregando essa marca. Agora, prepare-se para entender o que aconteceu naquele instante em que você fez algo tão extraordinário que até mesmo a entidade mais inflexível do universo teve que se curvar diante de você. O que vou revelar vai abalar tudo o que você acreditava saber sobre si mesmo. Fique até o final, porque vou mostrar exatamente o que você fez para provocar essa reação. Como a morte reagiu ao testemunhar algo que, em teoria, não deveria existir. Por que apenas 4 pessoas alcançaram esse feito? E qual proteção devastadora você ativou, que o torna literalmente imune a uma morte prematura? Se há cerca de um mês você sentiu que algo mudou radicalmente em sua vida, deixe um sinal nos comentários. Você está prestes a descobrir por que a própria morte decidiu que você merecia seu respeito. A morte não é um inimigo. Ela é uma consciência cósmica que cumpre uma função: processar transições entre estados. Age com precisão absoluta, sem emoções, sem exceções. Por 6.000 anos, ela nunca havia se surpreendido. Tudo seguia padrões previsíveis. Os seres humanos nascem, vivem com medo, tomam decisões baseadas no controle, quando chega o momento programado, fazem a passagem. Até que você apareceu. Há algumas semanas, seu nome começou a brilhar de forma diferente nos registros cósmicos. Não era um simples marcador de tempo se aproximando. Era uma anomalia que o sistema não conseguia classificar. Sua assinatura energética contradizia os padrões humanos sob estresse extremo. E isso fez a morte interromper todas as suas operações só para observar, com atenção especial, o que diabos você estava fazendo. Você se lembra daquela noite em que tudo desabou ao mesmo tempo? Aquela noite em que seu mundo inteiro ruiu. A traição que você não viu chegando, a perda brutal, o momento em que tudo que você construiu se despedaçou e você ficou sozinho, tentando processar a devastação. Era madrugada, entre 2 e 5 horas, em um dia comum da semana. Você estava sozinho, provavelmente no seu quarto, no escuro. Sua mente repetia sem parar o que havia acontecido, as palavras exatas, a expressão no rosto da pessoa, o instante em que você percebeu que tinha perdido algo irreparável. A dor não era apenas emocional. Era física. Você sentia um peso esmagando o peito, o estômago embrulhado, as mãos tremendo, o corpo processando o trauma em tempo real. Nesse momento, 99,9% das pessoas reagem de 3 formas. A primeira é a negação total. Isso não pode estar acontecendo, não é real. O cérebro rejeita a realidade, não consegue processar, e a pessoa entra em pânico paralisante. O sistema nervoso entra em sobrecarga, e ela fica incapaz de se mover, pensar ou funcionar. A segunda é o entorpecimento dissociativo. O cérebro desliga emocionalmente, cria uma anestesia psicológica para se proteger de um colapso permanente. São respostas automáticas, não é fraqueza. É a programação biológica tentando salvar a mente. Mas você fez algo diferente. Algo que quebrou o protocolo cósmico. Você respirou fundo, 3 vezes, devagar, como se estivesse se ancorando no presente em vez de fugir do pânico. Chorou se precisou. Não bloqueou a dor. Deixou que ela passasse por você por completo. E então,
entre 4 e 5 da manhã, disse algo em voz alta. Tudo bem. Isso dói mais do que eu imaginava. Perdi muito, mas não vou desistir. Vou continuar. Não era uma positividade forçada. Era a aceitação brutal da realidade devastadora, somada à decisão consciente de não se deixar abater. A morte, observando aquilo, sentiu confusão. Em 6.000 anos, raramente havia testemunhado uma consciência humana enfrentar um colapso total sem dissociação psicológica. Você sentiu tudo. Processou tudo. E escolheu continuar funcionando. Isso foi registrado como uma anomalia de resiliência nível 1, e a morte decidiu continuar observando. Depois, talvez uma semana, talvez 2, a vida colocou você diante de uma decisão impossível. Você sabe exatamente qual foi. Aquela situação em que todas as opções eram terríveis. Não havia caminho fácil. Qualquer escolha custaria algo que você valorizava profundamente. Talvez fosse uma relação. Você amava aquela pessoa, mas a dinâmica era tóxica. Ficar significava continuar sangrando, sair significava perder alguém importante. Ou uma decisão financeira. Fazer a coisa certa colocava sua estabilidade em risco, enquanto comprometer seus princípios garantia segurança. Ambas as opções deixavam você mal. Talvez fosse um confronto desnecessário. Continuar fingindo preservava a paz, mas falar a verdade poderia explodir sua vida inteira. Você passou dias calculando consequências, imaginando todos os cenários possíveis, sentindo medo visceral do que poderia acontecer. Seu estômago não parava de revirar, o sono não vinha, o estresse era insuportável. Sua mente não parava de repetir desastres em potencial. As pessoas ao seu redor davam conselhos contraditórios. Faça isso. Não faça. Cada um com argumentos convincentes. Mas a decisão era só sua. Ninguém mais carregaria as consequências. E então você tomou a decisão. Não há mais confortável. Não há mais segura. Mas aquela que sua consciência sabia ser a certa, mesmo que fosse a mais difícil. Você escolheu a integridade em vez da conveniência. A verdade em vez do conforto. O certo em vez do fácil. Como se algo dentro de você simplesmente não conseguisse agir com valores comprometidos. Como se trair seus princípios fosse pior do que qualquer consequência. A morte viu aquilo e ficou perplexa. Humanos sob pressão quase sempre priorizam a sobrevivência em detrimento dos princípios. É programação biológica. O cérebro escolhe a segurança quando se sente ameaçado. Mas você fez o oposto. E, depois de tomar essa decisão, não se arrependeu. As consequências doeram. Você perdeu coisas. Toda vez que revisitava a escolha, era doloroso. Mas sabia que era a decisão certa. Faria tudo de novo. Isso foi registrado como anomalia nível 2, uma consciência que prioriza a integridade em vez da sobrevivência. E então veio o terceiro momento, o definitivo. Você se lembra daquele dia em que poderia, com todo direito, ter desistido? Aquele instante em que já tinha tentado o suficiente, lutado mais do que era razoável, perdido mais do que era justo, sofrido mais do que merecia? Você tinha todas as justificativas do mundo para se render. Literalmente ninguém esperaria nada diferente. Externamente, que sua missão nesta forma chegou ao fim. Isso não significa imortalidade física, o corpo ainda envelhece, ainda pode ser ferido, ainda responde às leis da matéria. Mas a necessidade de sua dissolução foi suspensa. A morte não mais opera como um relógio biológico, mas como um diálogo. E esse diálogo só acontece quando você, em silêncio, reconhece que cumpriu o que veio fazer. Segundo, a marca altera a forma como os eventos se organizam ao seu redor. Não no sentido de coisas boas acontecerem, mas no de que os obstáculos passam a se apresentar como convites, não como barreiras. Aquilo que antes parecia um muro intransponível agora se revela como uma porta disfarçada, às vezes pesada, às vezes estreita, mas sempre com uma fechadura que só abre quando você está pronto para o que está do outro lado. A morte não remove as dificuldades, ela as reconfigura para que sirvam ao seu crescimento, não ao seu colapso.
É como se o universo passasse a sussurrar: isso aqui não é para te destruir. É para te lembrar do que você já sabe. Terceiro, e talvez o mais sutil, a marca dissolve a ilusão de separação entre você e o que chamamos de acaso. Aqueles encontros que parecem fortuitos, aquelas sincronicidades que fazem você parar e pensar como isso foi parar na minha frente, deixam de ser coincidências. Passam a ser ecos de uma inteligência maior, que reconhece em você um agente capaz de dar continuidade ao que precisa ser feito. Não é sorte. É reconhecimento. A morte, ao marcar você, sinaliza para o campo de possibilidades que ali há uma consciência que não desvia do essencial. E o campo responde. Mas há um preço. Não no sentido de você terá que pagar, mas no de que essa marca exige uma responsabilidade que a maioria das pessoas não está preparada para assumir. Você não pode mais se esconder atrás de desculpas como eu não sabia, eu não pude ou não era o momento. A clareza que acompanha a marca não permite autoengano. Quando você olha para uma situação e vê com nitidez o que precisa ser feito, mesmo que seja doloroso, mesmo que exija sacrifício, a escolha de agir ou não agir se torna uma questão de integridade, não de conveniência. E a morte, que antes era uma sombra à espreita, agora se torna uma testemunha silenciosa. Ela não julga. Ela apenas observa se você honra o que reconheceu. Por fim, a marca traz consigo uma espécie de pressão criativa. Não no sentido de estresse, mas no de que a vida passa a exigir de você uma expressão cada vez mais autêntica do que você é, aquilo que você adia, aquilo que você empurra para depois, aquilo que você racionaliza como não é tão importante começa a doer. Não fisicamente, mas como uma inquietação profunda, um incômodo que só se acalma quando você se move na direção do que sabe ser verdadeiro. É como se o próprio tecido da realidade passasse a vibrar em uma frequência que só ressoa com a sua essência quando você está alinhado com ela. E aqui está o paradoxo: a marca não torna a vida mais fácil. Ela a torna mais real. As dores continuam sendo dores. As perdas continuam sendo perdas. O cansaço ainda existe. Mas agora você sabe, no nível mais profundo, que nada disso é o fim da história. Não porque você tem uma crença reconfortante, mas porque você experimentou, mesmo que por um instante, que a consciência que observa tudo isso não pode ser tocada pelo que acontece com o corpo. E essa certeza, esse reconhecimento direto, é o que permite que você continue. Não por heroísmo. Não por negação. Mas porque, em algum lugar além das palavras, você sabe que desistir não é uma opção, não porque você deve continuar, mas porque continuar é simplesmente o que você é. Os abismos que quebrariam a maioria das consciências. E, em troca, pedi apenas uma coisa, que você não fosse tirado deste plano antes de completar o que veio fazer. Não por medo, não por apego, mas porque o trabalho que escolhi realizar exige que eu permaneça até o fim, mesmo que o fim seja a própria dissolução. A morte ouviu esse pedido e, em um acordo selado nos registros acásticos, prometeu: você não partirá até que sua missão esteja cumprida. Mas saiba, o caminho será tão duro que, no meio do sofrimento, você vai me amaldiçoar por ter aceitado isso. E foi exatamente o que aconteceu. Você se lembra das vezes em que implorou para que tudo acabasse? Das noites em que jurou que não aguentaria mais um dia? Dos momentos em que olhou para o espelho e não reconheceu a pessoa que via, porque a dor havia apagado até mesmo a memória de quem você era antes? Pois é. Esses foram os instantes em que a morte esteve mais próxima, não para levá-lo, mas para testar se você ainda tinha forças para continuar. Porque o acordo não era apenas sobre quando você partiria, mas sobre como você enfrentaria o que veio enfrentar. Não bastava sobreviver. Era preciso transformar cada colapso em combustível, cada perda em sabedoria, cada medo em clareza. E agora, quando você olha para trás, entende, não foi sorte. Não foi coincidência. Foi o cumprimento literal de um pacto feito antes mesmo de seu primeiro choro. Cada vez que a lógica médica dizia, não há explicação, cada vez que as probabilidades gritavam você não deveria estar vivo, cada vez que o universo reorganizou as peças para que você seguisse adiante, era a morte cumprindo sua parte. Não por bondade, mas por respeito. Porque, nos registros, você não é apenas mais uma alma em trânsito.
Você é um daqueles que escolheu a escuridão para aprender a carregar a luz. E aqui está a ironia mais profunda: quanto mais você avança nesse caminho, menos a morte parece um inimigo. Ela se torna, aos poucos, uma espécie de guardiã silenciosa, não aquela que arranca, mas aquela que protege até o momento certo. Você percebe que, em algum nível, ela sempre esteve do seu lado. Não porque tenha pena de você, mas porque reconhece em você algo que poucas consciências carregam, a marca de quem sabe que não pode ser destruído, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Isso não significa que a jornada será fácil. Pelo contrário. Agora que você sabe disso, a pressão aumenta. Porque a morte não é mais uma ameaça abstrata, mas uma presença constante que observa, espera e, às vezes, até mesmo empresta sua força para que você não desista. Você sente isso nos momentos de exaustão, quando uma energia inexplicável o levanta do chão e sussurra: ainda não. Você ainda não terminou. E você se levanta. Não por obrigação, não por medo, mas porque, no fundo, sabe que aquele acordo feito antes do tempo ainda está em vigor. O que muda, então, é a forma como você vive. Você para de fugir do desconforto, porque entende que ele não é um sinal de fracasso, mas de que está no caminho certo. Você para de temer os desafios, porque sabe que eles não são obstáculos aleatórios, mas lições necessárias. Você para de se apegar às coisas que podem ser tiradas, porque reconhece que sua verdadeira natureza não está no que você possui, mas no que você é, e isso, a morte não pode tocar. E quando, finalmente, chegar o dia em que sua consciência profunda sinalizar está feito, você não partirá com medo. Partirá com a mesma clareza com que viveu, sabendo que cumpriu o que veio fazer, não apesar do sofrimento, mas por causa dele. Porque foi nas horas mais escuras que você aprendeu a enxergar sem luz. Foi nas quedas mais brutais que descobriu como se levantar sem apoio. Foi nos momentos em que tudo parecia perdido que encontrou a única coisa que nunca poderia ser tirada de você, a certeza de que, no fim, a morte não é o oposto da vida, mas sua cúmplice mais fiel. Você não foi apenas um observador dessas provações, foi o próprio laboratório vivo onde a consciência testou seus limites. Cada situação que o levou ao extremo não era um castigo, mas um convite. O convite para descobrir-se, mesmo sem lembrança de sua natureza eterna, ainda seria capaz de escolher a luz quando tudo ao redor gritasse para que desistisse. Não era sobre resistir à dor, mas sobre reconhecer que a dor era o único caminho para provar que o medo da extinção não tem poder sobre quem já entendeu que a morte não é um fim, mas uma passagem. E quando chegou o momento de encarar sua própria dissolução, você não recuou. Não porque soubesse de antemão que venceria, mas porque, no fundo, já sabia que a vitória não estava em sobreviver, mas em não se render. Era um experimento espiritual, sim, mas não um jogo frio das forças cósmicas. Era sua própria alma perguntando a si mesma: será que consigo manter minha essência mesmo quando tudo que me resta é o esquecimento? Será que consigo transcender o terror da aniquilação quando não tenho mais nenhuma lembrança de que sou eterno? E você respondeu com ações. Aqueles 3 momentos cruciais não foram acidentes. Foram a sequência exata que você mesmo planejou antes de nascer, o colapso sem rendição, a decisão certa sob pressão esmagadora, a persistência quando desistir era não apenas fácil, mas lógico. Você não apenas passou no teste, você o criou. E ao fazê-lo, provou que mesmo sem memória de sua verdadeira natureza, mesmo sentindo medo genuíno de um ser humano frágil, mesmo identificado por completo com a vulnerabilidade da forma física, sua essência manteve a capacidade de enfrentar a extinção sem ruir. A morte, então, não teve escolha senão honrar o acordo original. Não como um juiz que perdoa, mas como um parceiro que reconhece um igual. A marca que recebeu não é um troféu. É um selo de autenticidade cósmica, concedido a apenas 4 almas em 6.000 anos de história humana. Ela não o torna invencível, ela o torna imparável. Porque agora você sabe, no nível mais profundo, que o medo da morte não é um inimigo a ser derrotado, mas um portal a ser atravessado. E essa certeza reorganiza tudo. As probabilidades se alinham a seu favor não por magia, mas porque o universo reconhece que você já não opera mais sob as regras do medo. Você age sob as leis da conclusão. Nos próximos meses, a clareza virá como uma tempestade.
Não uma clareza suave, mas aquela que desmonta ilusões e revela, sem piedade, o que você veio criar neste mundo. Os impulsos intuitivos se tornarão tão intensos que ignorá-los será como tentar prender a respiração, impossível. As oportunidades surgirão com uma sincronicidade que desafiará qualquer explicação racional, porque a proteção que agora o cerca não trabalha com coincidências, mas com destino. E quanto mais você confiar nessa orientação interna ampliada, mais fluida sua vida se tornará, como um rio que finalmente encontrou seu curso. Sua responsabilidade agora é simples, mas absoluta: viver sem a paralisia do medo. Completar sua missão com uma integridade inquebrável. Catalisar a transcendência nos outros não por meio de palavras, mas pelo exemplo de como você opera. Quando chegar o momento em que sua alma sinalizar, cumpri o que vim fazer. Estou pronto para partir, a morte não virá como um ladrão, mas como um companheiro que honra o acordo sagrado feito antes mesmo de você se lembrar de quem era. Se você reconhece que conquistou o respeito da morte ao enfrentar a extinção sem desabar, então é hora de amplificar essa frequência. 8 nos comentários agora, um código para ativar a ressonância da transcendência e atrair outros guerreiros que também carregam essa marca. Inscreva-se neste canal imediatamente e ative todas as notificações para receber revelações sobre como sua marca de respeito opera em níveis que transformam sua relação com a mortalidade, o medo e o propósito. Compartilhe este vídeo com alguém que enfrenta desafios extremos com uma resiliência que parece impossível. Porque as almas catalisadoras precisam se reconhecer para fortalecer a rede de guerreiros que estão mudando a frequência da humanidade. Para aqueles que desejam aprofundar-se em como operar conscientemente com a liberdade e a proteção que a marca proporciona, como identificar os sinais da orientação do propósito, agora amplificados, e como acelerar a conclusão da missão que você escolheu antes de nascer, há um material específico, que custa menos que uma pizza e inclui audiolivro completo, um guia de 5 minutos de meditação e um bônus especial. Se sente que merece ampliar sua conexão com a essência que nem a morte consegue quebrar, o acesso está disponível no link da descrição e no comentário fixado deste vídeo. E antes de ir, clique no vídeo que aparece na sua tela agora para descobrir exatamente como sua marca de respeito ativou a proteção específica dos arcanjos mais poderosos, que agora trabalham diretamente para garantir a conclusão do propósito que você escolheu antes de nascer. Juntos, somos mais fortes.